Esposa infiel me trocou pelo meu melhor amigo. Mas espere para ver a vingança épica que fiz com eles. Vamos à história. Henrique sempre acreditou que sua família era o seu maior tesouro. Casado há quase 2 décadas com Vanessa, ele se orgulhava da relação que construíram e dos filhos adolescentes, Lucas e Camila, que cresceram em um lar onde pensavam ter confiança e amor. Dono de uma pequena empresa de construção, Henrique trabalhou duro para manter a estabilidade e realizar os sonhos de família. Vanessa, que estava dedicada à família, aproveitava seu tempo livre com amigas, atividades de lazer e eventos sociais. Henrique nunca suspeitou de nada, até que pequenos sinais começaram a se revelar de forma inesperada. Uma noite, Henrique viu uma mensagem no celular de Vanessa, que estava debaixo do travesseiro dela. Era uma mensagem simples, mas com um tom estranho, como se o envio fosse mais do que um amigo. Ele hesitou em fazer qualquer acusação, mas uma desconfiança começou a crescer, e decidiu observar com mais cuidado. Nos dias seguintes, ele descobriu que Vanessa estava se tornando mais distante, menos interessada em assuntos familiares e constantemente ocupada com compromissos. A situação começou a pesar, e Henrique já não conseguiu disfarçar a angústia que crescia em seu peito. Lucas e Camila, atentos à mudança no pai, também perceberam as ausências de Vanessa e o estranho comportamento dela. Decidido a descobrir a verdade, Henrique contratou um investigador particular, temendo o pior, mas precisando de provas para tomar qualquer decisão definitiva. As semanas seguintes trouxeram revelações que destruíram tudo em que ele acreditava. O investigador o chamou para uma reunião com as provas. Ao abrir o envelope e ver as fotos e mensagens trocadas, seu coração se partiu. Lá estava Vanessa, a mulher com quem ele sonhara envelhecer, sorrindo de mãos dadas com outro homem, um velho conhecido da família, e Gustavo, um empresário e amigo a que muitas vezes frequentava a casa deles. As imagens mostravam encontros em restaurantes, viagens curtas, e até mesmo Vanessa usando presentes caros que Gustavo lhe comprará. Tudo isso foi feito pelas costas dele, enquanto ele trabalhava para manter o bem-estar da família. Abalado, mas determinado, Henrique decidiu que não apenas confrontaria Vanessa, mas que sua resposta seria muito mais que palavras. Ele arquitetaria uma vingança que deixaria uma marca. Mas, para que seu plano tivesse o impacto necessário, ele precisava de aliados. Primeiro, Henrique decidiu conversar com os filhos, contar a verdade e ver como poderiam agir em conjunto. Lucas e Camila ouviram o pai em silêncio, inicialmente incrédulos. Camila, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a expressar a indignação, e isso é uma traição para todos nós, pai. Ela nos enganou também. Eu quero fazer parte da sua vingança, declarou, com a voz embargada. Lucas, por outro lado, expressou mais raiva do que tristeza. Ele sempre teve Gustavo como uma figura de referência, mas ao descobrir que ele destruiria sua família, o desprezo tomou conta dele. Pai, ele é um covarde. Como podemos acabar com eles? Disse, determinado. Henrique sabia que precisava de um plano cuidadoso. Ele queria que cada ação tivesse um impacto duradouro na vida de Vanessa e Gustavo. Não era apenas uma questão de vingança, mas de mostrar que traições têm consequências e de transformar a vida delas em uma sequência de situações humilhantes e dolorosas, até que eles relataram o quanto foram destruídos. Para isso, Henrique iniciou o plano em 2 frentes, isolando Gustavo social e financeiramente, e fazendo Vanessa sentir o peso da traição aos poucos, sem imaginar que ele e os filhos já conheciam toda a verdade. Henrique iniciou a implementação de seu plano com cautela e precisão, contando com a ajuda dos filhos em cada etapa. Primeiro, ele decidiu minar a concessão de Gustavo de forma sutil, mas destrutiva. Sabendo que Gustavo mantinha uma imagem pública como empresário respeitado e influente, Henrique teve a ideia de expor discretamente o comportamento duvidoso do rival. Aproveitando sua rede de contatos no setor de construção e imóveis, ele começou a espalhar rumores entre colegas e fornecedores, insinuações cuidadosamente formuladas sobre a ética questionável de Gustavo, suas práticas empresariais sombrias, e claro, suas relações fora do casamento. Camila e Lucas,
por sua vez, foram encarregados de monitorar a rotina de Vanessa e Gustavo, acompanhando-os discretamente e documentando cada encontro em segredo. Camila tinha uma personalidade intuitiva e perspicaz, o que a tornou uma excelente observadora. Ela começou a tirar fotos e anotar detalhes que poderiam ser úteis para o plano de desmascaramento. Lucas, sempre astuto e estratégico, sugeriu que poderiam criar perfis falsos nas redes sociais para esbarrar com Gustavo e Vanessa online, observando como interagiam e extraindo qualquer prova adicional da relação ilícita. Certa noite, enquanto Vanessa achou que estava saindo discretamente para encontrar Gustavo, Camila e Lucas a seguiram até um restaurante sofisticado. Os dois se posicionaram em uma mesa próxima, escondidos, enquanto observavam a mãe e o amante trocando olhares e gestos íntimos. Vanessa estava radiante, usou o colar caro que Gustavo lhe comprou, sorrindo como se estivesse vivendo um sonho. Camila, observando essa cena, se encheu de um misto de tristeza e revolta ao ver a mãe ignorando tudo o que Henrique fazia pela família. Ela tirou várias fotos, cada uma mais revelada que a outra. Enquanto isso, Henrique colocou em prática a segunda fase do plano. Ele decidiu envolver mais pessoas, velhos amigos e familiares, que sempre respeitavam a união do casal. Sem entrar em muitos detalhes, ele comentou que estava passando por dificuldades no casamento e, sutilmente, sugeriu que Vanessa estava distante. Ao plantar essas dúvidas, Henrique deixou uma pista para que amigos em comum e familiares se tornassem curiosos, e eventualmente, começassem a notar a frequência dos encontros entre Vanessa e Gustavo. No trabalho, Henrique manteve a aparência de normalidade, mas internamente ele se preparou para o confronto final. Sabia que a cada passo o aproximava do momento de expor Vanessa e Gustavo, não apenas para ele, mas para todos ao redor deles. Era uma vingança calculada, fria e silenciosa, e ele tinha certeza de que, quando fosse revelado, não deixaria dúvidas sobre a traição que os dois cometeram. Com o passar dos dias, Vanessa começou a perceber que algumas amigas eram diferentes, mantendo distância ou sussurrando algo quando ela chegava. Ela não conseguiu entender o que estava acontecendo e imaginou que talvez fossem apenas paranoias. Ela estava tão cega pela emoção do romance clandestino que mal notou o silêncio dos filhos em casa e o comportamento reservado de Henrique. Henrique então apareceu com os filhos o próximo passo do plano, uma exposição pública que atingiria Vanessa e Gustavo em cheio, mas que ainda exigiria mais algumas provas para que o impacto fosse total. Henrique sentiu que o plano estava ganhando força e que a vingança seria mais eficaz do que ele imaginava. Com Camila e Lucas já sabendo do próximo passo, ele decidiu avançar ainda mais. Os filhos, embora chocados, queriam ajudá-lo em cada etapa, entendendo que seu pai não queria apenas justiça, mas também preservasse o que restava da dignidade familiar. Os próximos dias foram dedicados a documentar todos os movimentos de Vanessa e Gustavo, tanto online quanto presencialmente. Lucas, com suas habilidades digitais, conseguiu acessar o histórico de mensagens de Gustavo nas redes sociais, descobrindo conversas que não deixavam dúvidas sobre a traição. Ele capturou capturas de tela e salvou mensagens que não apenas confirmaram o caso, mas também revelaram detalhes chocantes sobre o que os dois diziam de Henrique e dos filhos pelas costas. Camila, por outro lado, se encarregou de continuar seguindo os passos de Vanessa, desta vez com um disfarce mais cuidadoso para não levantar suspeitas. Ela notou que a mãe e Gustavo tinham encontros em locais discretos, mas ainda visíveis ao público, como parques e cafés em bairros afastados. Nesses momentos, Camila conseguiu fotos onde os dois estavam de mãos dadas, sussurrando e trocando beijos, sem qualquer recebimento de serem descobertos. Cada imagem era uma faca cravada no coração dela, mas o desejo de justiça a impulsionava. Henrique decidiu então preparar o terreno para uma revelação pública. Ele marcou um encontro em casa com alguns amigos próximos, familiares e colegas de trabalho, alegando que queria compartilhar uma novidade importante. Enquanto preparava tudo para o grande dia, comecei a vasculhar arquivos antigos e encontrei algo importante, o álbum de casamento e vídeos antigos de festas e celebrações familiares, onde Vanessa parecia feliz ao seu lado. O contraste entre essas lembranças e a mulher que agora o traía acendeu um fogo ainda mais intenso em sua sede de vingança. O encontro foi marcado para o final de semana,
e Henrique pediu que os filhos fossem muito discretos, garantindo que Vanessa e Gustavo não desconfiassem de nada. No entanto, a tensão no ar era protegida, e Vanessa, mesmo distante emocionalmente, parecia notar o clima pesado em casa, embora estivesse muito ocupada com seus encontros para investigar mais a fundo. Henrique descobriu que a indiferença dela era tamanha que, apesar de saber que o marido preparava algo importante, ela nem se importou em perguntar. No dia do evento, Camila e Lucas foram encarregados de organizar as provas, e todas as fotos, vídeos e capturas de tela foram atraentes em uma apresentação que seria o clímax do encontro. Henrique esperou até que todos estivessem presentes, incluindo Vanessa, que chegou atrasada e desconfiada, ao lado de Gustavo, que foi convidado como amigo da família para evitar levantar suspeitas. A dupla adentrou o local sorrindo e despreocupada, sem imaginar o que estava por vir. Quando todos estavam acomodados, Henrique subiu ao centro da sala, cumprimentando cada um e agradecendo pela presença. Ele iniciou um discurso sobre confiança, amor e importância de um casamento baseado no respeito. Vanessa ainda parecia entediada, e Gustavo não demonstrou qualquer fato, mal sabendo que estava prestes a ser exposto de maneira devastadora. Henrique fez sinal para Camila, e então começou a apresentação. O clima na sala ficou pesado assim que as primeiras imagens surgiram na tela. Henrique, com uma expressão séria e controlada, observava as reações de todos, especialmente de Vanessa e Gustavo. Nas fotos, Vanessa aparecia em momentos comprometedores com Gustavo, e o choque foi imediato. As imagens mostravam encontros furtivos, abraços e beijos trocados em lugares discretos. O rosto de Vanessa ficou pálido, e Gustavo, visivelmente desconfortável, começou a suar. Enquanto a apresentação continuava, uma sucessão de mensagens entre Gustavo e Vanessa surgia na tela. Os textos deixaram claro o desprezo que ambos tinham por Henrique e pelos filhos. Mensagens rudes e debochadas mostravam o quanto os dois riam às custas de Henrique, acreditando que ele nunca descobriria. Camila e Lucas, de pé ao lado do pai, não desviaram o olhar nem por um segundo, reforçando o apoio que sentiram por ele naquele momento de vingança. A tensão aumentou ainda mais quando Henrique pausou a apresentação, fixando o olhar em Vanessa. Ele disse, com uma calma cortante: "Eu sempre acreditei que o respeito e a lealdade eram pilares em um casamento. Vanessa, eu te dei tudo e fui fiel em cada promessa, e esta é a forma como você retribui?" A plateia ficou em silêncio, e as lágrimas de Vanessa começaram a escorrer. Gustavo sofreu um choque, mas Henrique não havia acontecido. Ele respirou fundo e depois continuou: "Todos aqui são testemunhas de como vocês dois mentiram, enganaram e zombaram de mim e da nossa família. Mas hoje, essa traição termina. Hoje, a verdade vem à tona." Henrique não queria que fosse apenas um momento constrangedor, ele queria que fosse algo que ambos jamais esqueceriam. Enquanto a revelação se revelava, alguns familiares e amigos, incrédulos, lançaram olhares de reprovação para Vanessa e Gustavo, comentando entre si. Era claro que ninguém esperava esse nível de traição, muito menos por parte de Vanessa, que sempre fora vista como uma esposa dedicada e uma mãe atenciosa. Henrique fez sinal para Camila novamente, que projetou o último slide, uma sequência de vídeos de festas e momentos felizes em família, mas agora acompanhado pelas mensagens trocadas entre os dois amantes. A ironia entre o passado e o presente era dolorosa. As imagens eram intensas e mostravam o quanto Henrique havia tentado construir um lar seguro para todos, enquanto Vanessa e Gustavo haviam traído sua confiança da pior forma. Após a última imagem, Henrique voltou para Gustavo. "E você, Gustavo, amigo de anos, é assim que você valoriza a amizade? Usando a minha confiança como desculpa para destruir minha família?" Gustavo tentou dizer algo, mas Henrique gritou a mão, interrompendo: "Hoje, você perde mais do que um amigo. Perde o respeito e o apoio de todos que um dia confiaram em você." Vanessa, finalmente recuperando a voz, tentou se justificar, mas Henrique não ajudou. "As suas justificativas não vão apagar o que você fez, Vanessa. Eu te dei uma chance de ser honesta, e você jogou isso fora." Ela tentou tocar o braço dele, mas ele se afastou.
A sala estava em completo silêncio, e todos podiam sentir o peso daquela situação. No entanto, Henrique tinha mais uma surpresa. Ele revelou que já havia iniciado os trâmites dos planos, e que, com o apoio de Camila e Lucas, iria lutar para ter a guarda dos filhos e reorganizar a vida sem a presença dela. Vanessa e Gustavo ficaram perplexos, especialmente porque não imaginavam que Henrique agiria com tais decisões e determinação. Quando Henrique encerrou sua fala, os familiares e amigos, chocados, ficaram a se levantar, lançando olhares de desprezo para Vanessa e Gustavo. A vergonha e o peso de serem expostos daquela maneira marcariam suas vidas para sempre. Vanessa e Gustavo se retiraram da sala sob olhares de reprovação, sem dizer mais uma palavra. Henrique, sentindo o peso da sua decisão, pediu firme, propôs seguir em frente com o que havia planejado. Camila e Lucas ficaram ao lado do pai, demonstrando que, apesar da dor de verem a mãe naquele estado, estavam ao lado de Henrique, agora mais unidos do que nunca. Nos dias que se seguiram, Henrique deu continuidade ao processo de levantamento, passando influências com os advogados para garantir que ele tivesse a guarda total dos filhos. Mas sua vingança estava longe de ser apenas uma questão judicial. Ele sabia que precisava ir mais fundo para garantir que Vanessa e Gustavo sentissem o impacto das escolhas que haviam feito. Com o apoio de Lucas, ele começou a investigar Gustavo mais a fundo. Descobriram que Gustavo havia usado fundos da empresa para bancar jantares caros e viagens secretas com Vanessa, escondendo as despesas sob relatórios financeiros falsificados. Essas informações, cuidadosamente documentadas, foram enviadas para os demais sócios da empresa onde Gustavo era diretor financeiro. A notícia caiu como uma bomba na diretoria, e Gustavo foi chamado para uma reunião de emergência. Como as provas eram irrefutáveis, ele foi indeferido imediatamente por má conduta, sendo notificado de que o caso ainda poderia ser levado à justiça por fraude corporativa. O orgulho de Gustavo, que sempre se vangloriava de sua posição, estava agora completamente destruído. Ele havia perdido não só o emprego, mas também qualquer respeito que ainda pudesse ter junto aos colegas de trabalho. Enquanto isso, Vanessa começou a sentir o impacto do desprezo social. Seus amigos, antes tão presentes, se afastaram, e até sua família expressou descontentamento com sua atitude. Ela planejou seu comportamento como um erro de julgamento e como um momento de fraqueza, mas ninguém parecia disposto a ouvir. Para piorar, a notícia do caso com Gustavo havia se espalhado pela cidade, e agora ela era evitada até nos círculos sociais mais comuns. Camila e Lucas, embora tentando manter a rotina, conseguiu demonstrar sentimentos confusos em relação à mãe. Camila, que antes idolatrava Vanessa, agora se distanciava, e Lucas, que tentava entender a complexidade do que ocorrerá, deixaram claro que não tinha mais a mesma admiração pela mãe. Eles sabiam que o pai estava satisfeito com justiça e que as ações de Vanessa e Gustavo mereciam uma resposta. Em um certo dia, Henrique recebeu uma ligação de Vanessa, que, entre soluções, implorava por uma conversa. Ela dizia que precisava de ajuda, que estava arrependida e que queria reconstruir a relação com os filhos. Ele, com calma, confirmou em encontrá-la, mas deixou claro que aquele encontro seria apenas para ouvir o que ela tinha a dizer, nada mais. No dia da reunião, Vanessa chegou nervosa, sem parecer confiante que antes costumava exibir. Ela pediu desculpas, explicando que havia sentido solitário e a confundido-a com os anos de casamento. Falou sobre como havia buscado algo que preenchesse o vazio que sentisse. Henrique, no entanto, manteve uma postura firme. O que você escolheu fazer não apenas destruiu nossa confiança, mas feriu profundamente nossos filhos, disse ele, com voz firme. Eu nunca irei esquecer, e eles também não. Vanessa chorou, tentando sensibilizar o ex-marido. Eu perdi tudo, Henrique. Estou tentando me reerguer, mas não sei se consigo sem o apoio dos nossos filhos. Henrique, então, respirou fundo, sentindo-se dividido entre a justiça que havia aplicado e os sentimentos que ainda remanesciam pelo passado que compartilhavam. Eu não posso apagar o que você fez, Vanessa, disse ele, de forma cortante. Mas, pelo bem dos nossos filhos, darei a chance de você reconstruir o relacionamento com eles.
No entanto, saiba que isso será algo que você terá que conquistar, passo a passo. Vanessa lembrou que aquela era sua última chance de resgatar qualquer relação com Camila e Lucas. Sabia que a confiança de Henrique não voltaria, mas se comprometeria a reconquistar, pelo menos, o respeito dos filhos. Esse processo, no entanto, seria longo e doloroso. Naquela noite, Henrique conversou com Camila e Lucas, explicando que havia permitido que a mãe deles tentasse reconstruir a relação com eles, caso quisessem. Deixou claro que a decisão foi dos dois, e que ele sempre os apoiaria, independentemente da sua escolha. Com o passar das semanas, Vanessa tentou se reerguer após o efeito devastador das revelações. A traição não apenas destruiu seu casamento, mas também a isolou socialmente e profissionalmente. Em um esforço quase desesperado, ela buscou ajuda para entender o que havia levado a tomar decisões tão autodestrutivas. O vazio que antes tentava preencher com aventuras inconsequentes agora se tornava um abismo de culpa e reclamação. Enquanto isso, Henrique e os filhos continuavam suas vidas com a força de quem vira o pior e saiu mais forte. Ele decidiu investir mais tempo e energia nos sonhos e ambições dos filhos, criando laços ainda mais sólidos com eles. Lucas e Camila passaram a admirar a resiliência e a dignidade com que o pai enfrentou toda a situação. Em cada conversa, Henrique reforçava a importância de saber perdoar sem permitir que isso enfraquecesse o amor próprio. Mas, em uma reviravolta inesperada, Gustavo voltou à cena com intenções duvidosas. Após perder o emprego e sua prestígio, ele buscou uma forma de se reerguer e acreditou que reatar com Vanessa poderia ser uma forma de encontrar estabilidade novamente. Ele a alcançou, lamentando o erro e alegando que a amava, convencendo-a de que juntos poderiam se reerguer. Contudo, Vanessa era diferente. O tempo que passou isolado a fez refletir sobre tudo o que perdeu, e a presença de Gustavo apenas lhe trazia memórias amargas. Durante uma de suas conversas, Gustavo tentou manipulá-la para que ela assumisse parte da culpa pelos gastos que havia levado à sua missão, indicando que, se ela admitisse a algo, poderia ajudar a amenizar o caso e até abrir portas para que ele recuperasse o emprego. Sentindo-se manipulada e com um olhar mais crítico, Vanessa finalmente encontra o egoísmo de Gustavo. Ele não estava realmente arrependido ou preocupado com ela, apenas com seu próprio futuro. Foi então que ela teve uma epifania, que em todo o tempo de traição, ela foi usada e iludida por uma pessoa que nunca esteve realmente ao seu lado. Decidida, Vanessa cortou todos os laços com ele, firmando de vez a sua independência. A decisão de Vanessa surpreendeu até o mesmo Henrique, que, por mais que estivesse distante, observava o revelar de tudo com atenção. Camila e Lucas, por outro lado, viram na atitude da mãe uma possibilidade de reaproximação. Após muita relutância, eles concordaram em tentar uma nova convivência com Vanessa, contanto que ela se comprometesse a mudar e mostrar que era digna de sua confiança. Para reconstruir sua vida, Vanessa decidiu não apenas buscar ajuda para lidar com seus erros, mas também se dedicar às causas sociais, um passo em direção a uma vida mais significativa. Trabalhar em projetos para apoiar mulheres que passaram por relacionamentos abusivos e tóxicos trouxeram uma nova perspectiva e ajudaram a redescobrir seu propósito. Henrique, por outro lado, viu em uma fase de redescoberta e crescimento. Ele voltou a se concentrar em seu trabalho e também em seus próprios hobbies, redescobrindo interesses que haviam deixado de lado ao longo dos anos. Sua proximidade com os filhos cresceu a cada dia, e juntos formaram um laço que nada poderia abalar. No entanto, as reviravoltas ainda não foram concluídas. Durante um evento de caridade, Vanessa teve uma última oportunidade de confrontar Gustavo, que tentou se reaproximar e manipular alguns dos antigos amigos do círculo social que ambos frequentavam. Desta vez, no entanto, Vanessa estava qualificada e munida de tentativas de que ele continuasse a agir de maneira antiética. Ela confrontou Gustavo na frente de outros, revelando seu verdadeiro caráter e cortando, de vez, qualquer possibilidade de reconciliação. Esse momento de confronto final foi libertador. Vanessa, finalmente, se sentiu pronta para recomeçar, sabendo que, pela primeira vez, não estava no controle de suas escolhas e longe das influências tóxicas que a arrastaram para o abismo.
A atitude de Vanessa, a firmeza de Henrique e o apoio mútuo entre ele e os filhos mostraram a todos os envolvidos que a dor e as decepções podem, sim, ser superadas, mas apenas com coragem, reflexão e força para mudar. Nos meses seguintes ao rompimento definitivo de Vanessa com Gustavo e sua reaproximação hesitante com os filhos, a dinâmica familiar começou a se estabilizar. Henrique observava de longe, mantendo seu compromisso de estar presente para Lucas e Camila, mas também buscando o equilíbrio de seu espaço para que eles decidissem por si mesmos como queriam lidar com a mãe. Vanessa, em um esforço sincero, estava se dedicando a reparar as feridas que haviam sido causadas. Ela buscou ajuda terapêutica, mergulhando em sessões intensivas para entender os motivos por trás de suas escolhas impulsivas e egoístas. Ela sabia que só poderia conquistar o perdão dos filhos, e talvez, um dia de Henrique, se conseguisse se transformar em alguém realmente diferente. Nesse período, ela também começou a se envolver em atividades comunitárias. Trabalhar com organizações locais voltadas para a reabilitação de famílias e aconselhamento em relacionamentos a faz refletir sobre a fragilidade das relações e sobre o quanto o egoísmo e a falta de autocontrole podem devastar vidas. Vanessa passou a orientar mulheres que estavam em relacionamentos com pessoas manipuladoras, usando sua própria história como exemplo do que não fazer e de como é necessário valorizar as relações construídas com confiança. Henrique, por sua vez, vive uma fase de redescoberta pessoal. Ele começou a se dedicar mais tempo a si mesmo, a cuidar da saúde e a explorar interesses que haviam deixado de lado durante o casamento. Henrique sentiu que precisava recuperar uma parte de si que, ao longo dos anos, havia se perdido entre as obrigações da vida familiar e a tentativa de ser o pilar da família. Em um momento inesperado, ele começou a se aproximar de Clara, uma antiga amiga de faculdade que voltou a ter contato em uma conferência de trabalho. Clara, que conheceu Henrique desde os tempos em que ele era apenas um estudante sonhador, o incentivou a buscar novos horizontes e a redescobrir seu propósito. Juntos, eles saíram para jantares e conversas longas, nas quais Henrique pôde compartilhar tanto as dificuldades que viveu quanto os sonhos que estava reconstruindo. Lucas e Camila também estão passando por transformações. Com o apoio do pai e o novo vínculo de amizade com ele, os dois adolescentes passaram a enxergar as complexidades do casamento e das relações humanas de forma mais madura. Lucas, antes de resistir a qualquer tipo de aproximação com Vanessa, começou a abrir um pequeno espaço em seu coração para a possibilidade de perdão, observando o esforço genuíno da mãe. Já Camila, mais sensível às mudanças, foi a primeira a retomar um contato mais frequente com Vanessa, mantendo um diálogo sobre os erros e as consequências que todos viveram. Após um tempo, o relacionamento de Henrique e Clara foi crescendo naturalmente. Ele encontrou em Clara uma parceira que o compreendia e o incentivava sem reservas. No entanto, ainda que estava construindo uma nova fase de sua vida, Henrique não ignorava a responsabilidade que sentia por Vanessa e por tudo o que tinha vivido. Ele ainda a apoiou em algumas decisões familiares e estava disposto a manter um vínculo respeitoso, especialmente pelo bem dos filhos. No último confronto com Gustavo, quando Vanessa finalmente se desmascarou diante do círculo social que frequentava, Henrique sentiu uma ponta de rompimento e respeito por ela. Vanessa encontrou forças para cortar o último laço tóxico e confrontar o homem que havia sido iludido e manipulado por tanto tempo. Para Henrique, aquilo representava uma prova de que Vanessa estava, enfim, no caminho para ser uma pessoa mais autêntica e consciente de si mesma. Agora, com uma vida de todos estabilizada, Henrique e Clara estavam em um ponto em que se permitiam pensar em um futuro juntos, mas de maneira serena e sem pressa. Lucas e Camila seguiram com suas vidas, mais confiantes e com uma visão fortalecida do que significa lealdade e apoio familiar. A cada encontro de família, havia um respeito mútuo, e até Vanessa, que antes mal apoiava ver o ex-marido feliz com outra mulher, começou a aceitar que aquela nova configuração era melhor para todos. Em um encontro inesperado no aniversário de Lucas, ela até agradeceu a Clara pelo apoio e carinho que veio demonstrando por seus filhos, gesto que surpreendeu Henrique e emocionou os filhos. No final das contas, tudo passado por uma jornada de autoconhecimento e perdão. Vanessa entendeu o verdadeiro preço de suas escolhas, e em vez de se vitimizar, abraçou seu processo de mudança. E Henrique,
fortalecido e mais seguro, sucesso sua vida com dignidade e esperança em um futuro mais justo e feliz para todos. A história de infidelidade e vingança, que um dia fora um pesadelo, tornou-se um capítulo superado e transformador na vida de cada um deles. Meses depois que Vanessa cortou todos os laços com Gustavo e iniciou sua longa jornada de autodescoberta e peças, Henrique arquitetou o que seria o último passo em sua vingança, um ato final que colocaria todos os envolvidos frente a frente com suas próprias escolhas e consequências, mas agora com um toque de superação e de justiça. Era hora de transformar a dor e a traição em algo maior, que realmente deixou uma marca de firmeza. Henrique já havia conseguido superar as mágoas mais profundas com o apoio inabalável de Clara, e agora ambos se dedicaram a ajudar Lucas e Camila a seguirem em frente. Contudo, ele sentiu que algo ainda precisava ser feito. Ele não queria apenas esquecer o que havia acontecido, mas transformar a traição de Vanessa e a manipulação de Gustavo em uma lição pública. E para isso, ele planejou algo que impactaria diretamente Gustavo, expondo da maneira mais contundente, ao mesmo tempo, oferecendo uma oportunidade única de redenção para Vanessa, uma chance de mostrar a todos a sua verdadeira mudança. Com a ajuda de Clara, Henrique descobriu que Gustavo estava envolvido em um grande esquema financeiro ilegal, utilizando o dinheiro de clientes para bancar uma vida de luxo e manipulação. Esse golpe não só colocava em risco a estabilidade de diversas famílias, mas também manchava a opinião de várias empresas que, sem saber, confiavam nele. Henrique sabia que essa era uma chance de expor Gustavo em um nível que não deixaria dúvidas sobre seu verdadeiro caráter, mas precisava agir com precisão. Ele começou a reunir provas do esquema, e em pouco tempo, tinha em mãos uma série de documentos que expunham as fraudes de Gustavo em detalhes. No entanto, Henrique não queria apenas denunciá-lo às autoridades, isso seria previsível. Ele queria fazer de uma forma que tanto Gustavo quanto Vanessa enfrentassem suas escolhas publicamente, mas de maneiras opostas. Para a execução do plano, Henrique especificou um grande evento beneficente em nome da empresa em que trabalhou. Como ex-parceiros de negócios, Gustavo e sua empresa foram convidados, mas Henrique manteve o verdadeiro propósito da noite em segredo. Ele planejou o evento para que fosse um momento de exposição e justiça, mas também de redenção e superação. Lucas e Camila, que sabiam do plano, estavam ansiosos para ver o resultado e apoiaram o pai totalmente. No clímax do evento, enquanto os convidados aguardavam o discurso de abertura, Henrique subiu ao palco e começou a falar sobre os valores de honestidade e integridade nos negócios. E, em meio a seu discurso, ele promoveu uma apresentação que revelou, sem sombra de dúvida, as fraudes de Gustavo, exibindo uma série de documentos e provas irrefutáveis. A placa ocorreu em choque ao ver o nome de Gustavo envolvido em tantos esquemas fraudulentos, e a imagem pública que ele havia cultivado durante anos começou a ruir ali. Em tempo real Gustavo, pálido e nervoso, tentou sair do evento, mas foi impedido pela equipe de segurança. O escândalo foi revelado, e todos os presentes sabiam quem ele realmente era. Nos dias que se seguiram, Gustavo perdeu contratos, sua empresa foi desfeita, e ele foi investigado e indiciado por diversas acusações. Para Vanessa, esse momento foi uma virada emocional. Ela percebeu que aquela era o fechamento definitivo do ciclo que ela havia iniciado com suas escolhas impulsivas. Diante de todos, Vanessa também subiu ao palco, e em um ato de humildade e coragem, fez um pedido público de desculpas à família e aos filhos. Disse que, ao seguir cegamente Gustavo, havia traído tudo o que tinha de mais importantes e que estava disposto a reconstruir a confiança perdida, começando pelo reconhecimento dos seus erros. O impacto foi poderoso. A placa, que antes de julgar, agora via nela uma pessoa disposta a arcar com as consequências de suas escolhas. Henrique e Clara, observando de longe, perceberam que Vanessa finalmente estava lidando com as sombras do seu passado. A vingança de Henrique, assim, não apenas destruiu Gustavo, mas também trouxe um encerramento digno para todos. Lucas e Camila, que assistiram ao ato final da história de traição e redenção dos pais, sentiram que uma família, mesmo fragmentada, havia conquistado algo de valor, um aprendizado profundo sobre perdão, justiça e integridade. Nos anos que se seguiram, Henrique e Clara seguiram juntos, construindo uma nova vida com serenidade e parceria.
Vanessa continuou seu processo de autotransformação e passou a atuar como conselheira, ajudando outras mulheres que enfrentavam relacionamentos difíceis a redescobrirem seu valor e tomarem decisões mais conscientes. Gustavo, por sua vez, viu sua derrota destruída, e o impacto de suas ações o levou das esferas de poder que ele tanto buscava. No final, cada um dos frutos de suas escolhas, e o que começou como uma história de dor e traição se transformou em uma lição inesquecível de superação e verdade. A família de Henrique, ainda que diferente, saiu mais forte e unida, com a certeza de que a verdadeira vingança é seguir em frente, levando consigo apenas o que é verdadeiro. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo o que achou e, caso tenha alguma sugestão de história, nos envia por e-mail ou aqui nos comentários. Valeu e até a próxima!